Então, hoje, boa parte da mentalidade chinesa hoje, do Partido Comunista e da sociedade, é uma relação de não de ódio ao estrangeiro, mas de desconfiança, de digamos assim, de revisionismo, né, de encarar os estrangeiros de modo mais realista, de modo mais cético, né, e, e procurar e evitar o máximo da influência estrangeira, seja ela cultural, econômica e política. Exatamente. E então é com essa nova mentalidade que a China tem esse boom econômico, né? Decorrente das reformas econômicas do Deng Xiaoping. A China tem uma explosão de produtividade. O que o Japão era na década de 80, a China se tornou no século XXI. E é uma coisa espetacular. Tem esse número que eles dão, que a China usou em 3 anos mais concreto do que os Estados Unidos usaram em todo o século XX, para você ter uma ideia. É uma expansão gigantesca. A China fazendo essa transição de um país agrário, um país rural, de baixa renda, agora se industrializando rapidamente, porque tem essa mão de obra, essa massa de mão de obra gigantesca que atrai indústrias do mundo inteiro. Eu sei que isso é bobo de falar, porque todo mundo já sabe disso, mas é difícil você encontrar algum produto, né, em que você vê a etiqueta em que não está escrito Made in China, né? Pensa um pouco sobre isso. O volume de coisas que são produzidas lá é absurdo, né? A E China, ela atrelou toda a sua economia à produção de manufaturas, né? Enquanto que nos últimos 40 anos você teve uma mudança da matriz econômica no Ocidente, de uma economia produtiva para uma economia mais voltada ali para o setor financeiro, né? Setor de mercado de capitais, de derivativos, serviços. de títulos públicos, e serviços também, serviços tecnológicos, serviços especializados. A China ela se concentrou na produção de manufaturas em larga escala, né? Para Uhum. tentar ocupar, atender primeiramente o mercado externo, né? Conquistando mercados em todo o mundo e também ocupando o mercado interno também, com manufaturas dos mais variados tipos, né? Desde coisas simples como alfinetes, como roupas, como calçados e até manufaturas de alta complexidade, como infraestrutura pesada, como estradas de ferro, trens de alta velocidade e assim por diante. E a China tem essa vantagem também, que eles têm um mercado consumidor em potencial gigantesco, né? Então, eles podem fazer essa transição de ir de um mercado de produção para o exterior, de um mercado para a produção interna, né? Isso, eles têm essa capacidade, né? E isso acaba sendo eu acho que uma vantagem, isso a gente vai falar depois, uma vantagem sobre os países ocidentais, né? Porque eles, eles fizeram a transição para uma economia de serviços e exportaram toda a indústria, toda a manufatura para a China. E, hipoteticamente, se amanhã ocorresse uma guerra entre a China e o Ocidente, imediatamente a China tem uma vantagem, porque eles têm todas essas cadeias de produção, toda essa indústria já dentro do território deles. E pode ser que hoje os países ocidentais sejam mais ricos, né? Em termos financeiros. Mas, assim, dinheiro não, por si só, não produz tanques, dinheiro não alimenta tropas, dinheiro não produz
balas, não produz mísseis, né? O que produz isso são fábricas, são trabalhadores, são minas de minérios. Então, realmente, a China tem essa vantagem, né? O Trump, ele reconheceu isso e muita gente chamou ele de louco. Não sei porquê, mas chamaram ele de louco em 2016, 2015, porque ele dizia que ele queria trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Eu acho que foi profético isso, porque agora o Ocidente está se aproximando de um potencial conflito com a China, né? E eles vão sentir falta dessa manufatura. E a China, de fato, está agora aproveitando esse boom econômico para finalmente estender a sua influência, né? Tem esses projetos como, por exemplo, a Belt and Road e o Colar de Pérolas, né? Que Belt and Road é esse projeto de infraestrutura que a ideia é conectar o interior da China, o centro produtivo da China, com o resto da Eurásia, através de ferrovias e rodovias, passando pela Sibéria, passando por Xinjiang, passando pela Ásia Central. De fato, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que a China está agora dando tanta atenção para Xinjiang, que é essa região com uma grande minoria de um povo de uma outra etnia, que são os uigures, e a China está realizando agora umas medidas para, alguns dizem, para genocidar essa população, outros dizem que é só para reeducar os extremistas, né? De fato, a gente não sabe tão bem assim o que acontece lá. A gente ouve relatos. Certamente não é completamente dentro do não combina com a Declaração de Direitos Humanos, né? Mas até porque também a questão dos uigures, né? Ela não está devidamente comprovada, porque também não há tantas provas que afirmam que realmente é um genocídio ou alguma coisa do tipo, né? Houve apenas um artigo acredito que de um jornalista americano, não foi? E acho que não há mais nada a não ser esse artigo que comprova a existência mesmo de um genocídio. Então fica uma coisa assim meio que no ar, né? Ninguém sabe se é mesmo a algo gente ouve que a relatos, né? República da China faz ou se é propaganda ocidental, alguma coisa assim do tipo. A gente ouve relatos e é difícil determinar o que é propaganda, o que é a verdade, de ambos os lados, né? A China paga influências para viajarem para o Xinjiang, para filmar vídeos na capital, para mostrar, olha como é bonita essa cidade, olha como tem uigures na rua que amam a China aqui não tem genocídio e tal, né? Claro que isso é propaganda, né? Mas propaganda não é necessariamente mentira, né? Propaganda é você mostrar um pedaço de informação para passar uma certa narrativa. Essa informação pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A ideia da propaganda é que ela tem uma finalidade, né? Falta nessa questão seria algum órgão independente, né? Internacional, que não tenha nenhum viés, fazer visitas ao Xinjiang para saber o que realmente está acontecendo, né? O que realmente é e o que não é, e o que é verdade e o que é mentira nessa questão. Senão fica
uma coisa assim meio vaga, né? Ninguém sabe o que realmente acontece. E aí fica a acusação de um lado e defesa do outro, mas nada concreto, né? Mas o difícil é encontrar uma instituição internacional Esse é o que não problema, tenha viés, né? que não E tem a viés. China, e a China não vai. A China não tem nada a ganhar deixando que entrem lá para inspecionar as coisas. Então a China não vai aceitar isso, né? Porque pode não ser um genocídio, mas certamente não vai ser alguma coisa com a qual os países ocidentais vão concordar, né? Então, bom, enfim, é por isso que o Xinjiang está tá agora no foco, eu acho, porque o Belt and Road passa por lá, né? Parte desse projeto de infraestrutura precisa passar por lá para escoar a produção para a Ásia Central. Desculpa interromper a sua fala. É só uma observação é que essas questões que envolvem genocídio étnico, que envolve afronta aos direitos humanos, acabam sendo armas geopolíticas, né? Você vê que pode ser verdade ou não a questão dos uigures, mas ela tem a ver, igual você acabou de mencionar aí, com a Rota da Seda, né? É a mesma coisa com o que ocorreu agora do genocídio armênio. Você vê que o governo Biden, né, os Estados Unidos, somente esse ano reconheceu a, a comprovação histórica, no caso do genocídio armênio, né, mas não por uma convicção da sociedade americana, do governo americano, de que houve um genocídio, mas por uma questão geopolítica contra a Turquia, né? Então, Sim, infelizmente, isso acaba sendo mais usado como arma geopolítica do que como defesa da verdade, defesa dos direitos humanos ou algo do tipo. com certeza, né? Isso, a China querendo ou não, um rival dos americanos. E então, claro que eles vão usar de tudo para vencer a batalha midiática contra a China, né? Pode ser que eles estejam mostrando coisas verdadeiras sobre a China. Pode ser que estejam mostrando coisas exageradas ou até mentiras, né? Mas que eles têm um viés, eles têm um interesse em mostrar a China como o pior lugar do mundo, claro que eles têm, né? Assim E é como por a isso. Rússia também, né, que depois da guerra da Ucrânia passou por uma grande campanha de cancelamento, né, de propaganda difamando a Rússia, né? É o que eles fazem também de certa forma, com a China ou com qualquer outro rival geopolítico, como a Venezuela, enfim, Coreia como do qualquer outro Norte. país que isso, Coreia do Uhum. Norte. Então, a boa parte da informação que é transmitida pelos grandes meios de comunicação acaba não, é totalmente enviesada, né? E é por isso que a China, justamente por isso que a China está tentando criar uma cadeia de exportação passando pela Ásia Central, porque ela sabe que os Estados Unidos controlam os oceanos, né? Eles têm uma marinha poderosa, eles têm acesso à Austrália, eles têm acesso à, à Índia, eles têm acesso a um monte de portos em todo o Oceano Pacífico e Oceano Índico, que se no caso de um eventual conflito, eles teriam a capacidade de cortar essa, essa linha de exportação da China. Então, São quase 800 bases militares no mundo, né, dos Estados Unidos, e a maior parte delas estão em pontos litorâneos, né? então os Estados Unidos, com o poder talassocrático, eles usam isso porque é a vantagem deles que eles têm. Então, a China, como um país continental, a solução deles é escoar pela Ásia Central, que são países, assim, atualmente aliados à Rússia,
países, ou pelo menos neutros, né? Afeganistão agora é um país que antes estava sob ocupação americana e agora agora é o Emirado Islâmico do Afeganistão, sob controle do Talibã. Eles ainda estão tentando, a gente ainda está esperando para ver qual o sentido que esse país vai tomar com essa liderança, mas ao que me parece, o Talibã tem tudo a ganhar se aliando com a China, porque os Estados Unidos, primeiro que eles queriam um governo amigo na fronteira com o Irã, né, para botar pressão no Irã. E segundo, os Estados Unidos eles têm essa ideia de que eles têm essa missão de exportar a ideologia deles, da ideologia do liberalismo, do livre mercado, democracia, feminismo, essas coisas assim. A ideia é que países que tenham essa mesma ideologia do liberalismo vão tender a serem aliados americanos, né? Ou pelo menos simpatizarem com os Estados Unidos. A China, pelo contrário, ela me parece ser um país que tem muito pouco interesse em exportar seus valores. Eles têm um interesse, eles são um país muito focado em realpolitik. Eles querem ter aliados como a Rússia, aliados como Venezuela, Brasil, BRICS, né? Até com a Índia eles estão, eles parece que eles estão agora fazendo as pazes, né? Porque eles veem o mundo que nem os europeus viam o mundo no século XIX, né? Não em termos de ideologias, em termos de conflitos de pensamento. Eles veem agora o mundo como diferentes estados que têm interesses e navegar dentro desse paradigma, né? Então A China ela não tem um destino manifesto, né? Ela não tem uma ideologia, uma missão histórica como a elite americana acredita ter, né? De exportar um modelo de sociedade por todo o mundo, né? Os Estados Unidos ele não é apenas uma nação que tem interesses econômicos em se expandir, mas sim ideológicos e políticos também, né? De cumprir uma missão, um dever histórico. A China ela não tem esse destino manifesto, uma ideia de que ela deve exportar os valores, o modelo de sociedade chinesa para o resto do planeta. O interesse dela é mais no campo econômico mesmo do que ideológico, político. Uhum. O que eu acho interessante é que gente da direita nos países ocidentais, muitos deles acusam a China de exportarem essas ideologias de esquerda, né? Dizem que eles financiam o Black Lives Matter e que eles financiam essas iniciativas progressistas. Só que o interessante é que dentro da China eles fazem completamente o oposto, né? Eles proíbem que crianças joguem videogame por muito tempo. A conexão com a internet corta depois de um tempo, né? Se você ficar jogando demais. A internet é bastante regulamentada também, né? Determinados sites são proibidos, né? O acesso é bem limitado. Assim, não é o liberalismo, né? E eles também desincentivam a imagem de as imagens, por exemplo, das boy bands coreanas. Eles desincentivam isso porque julgam que eles são femininos
passam uma imagem inapropriada para a juventude chinesa, né? Então, eles incentivam uma imagem masculina, uma imagem tradicional. E aí Tem até fica... um comentário engraçado que eu vi esses dias, né? Eu não sei de onde veio, mas o TikTok, que é uma rede social chinesa, né? Que tem muito sucesso aqui no Brasil, é bem Uhum. engraçado. Tipo, na China, o TikTok chinês, ele impulsiona vídeos que estimulam o aprendizado de técnico, o aprendizado artístico, né? Sim, ou coisas como, sei lá, filantropia, vídeo Filantropia, de filosofia também de gente, vida. gente ajudando moradores de rua, gente ajudando animais. Isso. E aí você compara com o TikTok O TikTok no no Brasil Ocidente, ou nos Estados Unidos, né? que é tudo pornografia, é sacanagem, né? Isso, É isso. tudo. É uma Então, coisa assim, bem mais vulgar e mais lasciva do que seria na China. é. Então, a TikTok China seria não. uma arma. Quase, né? Então, a China, o erro que esses conservadores anti-China fazem é de achar que a China faz isso porque eles são progressistas, porque eles são assim, liberais. Não, a China exporta isso, se é que ela exporta, justamente porque enxergam isso como uma forma de enfraquecer os rivais, né? Já dentro da China, eles têm o próprio conjunto de valores, né? E no Afeganistão, por exemplo, a China não tem nenhum problema em se aliar com eles, em fazer negócio com eles. Inclusive, foi uma das primeiras nações, acho que foi a primeira nação, inclusive, que assim que o governo do Talibã sobe no Afeganistão, foi que demonstrou apoio E e, reconheceu, né? e reconheceu e vontade em fazer parceria econômica e etc. É, o Afeganistão tem reservas imensas de minérios, terra rara, se não me engano. Que Lítio, você. muito importante Lítio, para os países. para os países ocidentais querem acabar com a energia de combustíveis fósseis, né? Eles vão precisar desses minérios, né? Mas com a ubris, a arrogância americana de achar que eles podiam expandir a sua influência através da ideologia, né? Eles estavam errados. O Talibã venceu. E agora a China, que não tem esse interesse em exportar valores chineses, eles não têm interesse em vencer em vencer a batalha do soft power, né? A gente não assiste novela chinesa, a gente não assiste filmes chineses. Quer dizer, eu assisto de vez em quando por curiosidade, né? Mas eles não exportam isso da mesma forma que os americanos exportam, né? Então, a China não tem interesse em fazer isso. E por isso eles conseguem alianças com países que são considerados pelo Ocidente como párias, né? Como Irã, como Coreia do Norte, Venezuela. E a China consegue essas parcerias, né? Ela preenche o vácuo. A gente chega agora ao grande foco da China atualmente, que eu acho que é Taiwan, né? A gente não pode deixar de falar sobre Taiwan, que é o último resquício de resistência à China atual, à China comunista, é Taiwan, né? Só um adendo em relação à última questão que a gente estava falando, é que a China é o país que mais exerce influência hoje no continente africano, por exemplo. E em todo o terceiro mundo, né, em todo o sul global, o grande líder do sul global hoje é a China, né? Assim, Enquanto o Ocidente meio que abandonou qualquer forma de ajuda financeira do ponto de vista de infraestrutura, de produção, de emprego para o terceiro mundo, a China foi lá e ocupou esse vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos, né? Então você vê que na África, por exemplo, praticamente todas as nações africanas, com exceção de algumas poucas,
tem a China como o maior parceiro. Na Ásia Central, a mesma coisa. No Sudeste Asiático também. Na América Latina, na década de 90, o maior parceiro comercial era os Estados Unidos, inclusive do Brasil. E hoje, eu acredito que apenas o México e alguns países da América Central que tem os Estados Unidos como maior parceiro. O resto, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia é um caso também à parte. Mas Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Paraguai, Bolívia, todos têm a China como maior parceiro hoje. É muito interessante ver esses mapas, né, de 30 anos atrás, qual era o maior parceiro comercial, ou nem 30, tipo 10 ou 20 anos atrás, de qual era o maior parceiro comercial de cada país. Aí o mundo inteiro, mapa todo azul, Estados Unidos. Aí hoje, como mapa todo vermelho, né? Só, sei lá, o Canadá e México que estão azuis ainda. É surpreendente, né? Eu ouvi essa frase uma vez, não sei quem que falou, mas algum representante de um país em desenvolvimento que disse assim, quando os Estados Unidos vem para a gente, manda um embaixador, eles vêm com demandas, eles estão sempre exigindo que a gente faça alguma coisa, né? Quando a China manda o embaixador deles, eles vêm oferecendo um porto, uma ferrovia, eles vêm oferecendo empréstimos, né? Então, a China, de fato, ela entende o jogo, né? Você vê que os Estados Unidos, eles têm algumas políticas, né, de que eles só aceitam fazer empréstimos e investimentos em alguns países se eles atenderem determinadas demandas, que são desde demandas demográficas e culturais, né? Por exemplo, os Estados Unidos só faz, vamos pegar aqui um cenário hipotético, os Estados Unidos só faz parceria com países que respeitem direitos LGBT ou direitos feministas, né? E é o que, por exemplo, que aconteceu no Brasil na década de 80, né? Quando o Brasil estava com a questão da dívida externa, né? Com a questão da moratória da dívida, o FMI só aceitou fazer empréstimos para o Brasil se ele atendesse algumas condições, não eram as principais, mas algumas condições relacionadas à demografia. Ou seja, o Brasil deveria adotar políticas de controle de natalidade, como DIU, camisinha, enfim. E outros países também, eles obrigam que determinados países tenham flexibilidade maior em relação à questão do meio ambiente, à questão de direitos humanos, né? Enquanto a China, ela não se preocupa tanto com isso, aparentemente. Ela não se importa se o país é uma monarquia religiosa, como é o caso da Arábia Saudita, né, ou se é uma democracia aparentemente plena, como é o caso do Canadá ou dos países da Europa. Para ela, tanto faz. O que importa é se esses países podem oferecer o que ela precisa, né, que é Se eles matéria-prima, ligassem para isso, alimentos. não teria aliados. Como? Se eles ligassem para essas babaquices, digamos assim, eles não teriam aliados. Isso, Se ele se Realmente, comportasse como o Ocidente se comporta, dificilmente ela teria essa expansão tão avassaladora como ela tem hoje. E é interessante ver como nas Nações Unidas os países foram lentamente, assim, no começo a maioria reconhecia Taiwan como a República da China, como a legítima China, e com o passar do tempo, cada vez mais países foram trocando, né, a sua posição e reconhecendo a China socialista como a China legítima, justamente por isso, porque eles lucravam mais, era de interesse deles fazer negócio com a China comunista do que isso valia mais a pena para eles do que fazer negócio com Taiwan.